Descubra nesse vídeo as lições que o Walt Disney nos deixou sobre negócios. Vamos juntos? Opa! Aqui é o Afonso Pimenta e sejam muito bem-vindos ao Empreender no Mundo. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Juliana Pimenta e hoje a gente queria conversar com vocês sobre o Walt Disney. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na Disney, né? Seja porque já foi em algum parque de diversão deles, ou porque já assistiu aí algum filme, ou pelo menos conhece algum personagem, né? No mínimo. No mínimo, é. Mas na verdade é que hoje a gente queria falar um pouco sobre o homem por trás da Disney, que é o Walt Disney, né? E quais as lições que a gente pode aprender com ele para os nossos negócios. Exatamente. Já faz aí mais de 50 anos que o Walt Disney nos deixou, mas mesmo passado todo esse tempo, a gente não tem como deixar de dizer que ele era um grande visionário, um empreendedor e também um gênio criativo. Sim. Certo? Antes da gente começar esse vídeo, eu já queria te pedir para deixar o seu like, porque esse é o jeito que a gente tem de fazer esse vídeo chegar ao maior número possível de pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, basta você clicar no botão vermelho aí embaixo da sua tela agora. E, sem maiores delongas, vamos descobrir quais são as valiosas lições de negócios que o Walt Disney nos deixou, tanto para quem está começando, quanto para quem já está à frente de um negócio estabelecido. Bora lá? A história do Walt Disney ela é super interessante e na verdade que demorou aí um tempo para ele fazer sucesso, né? Ele passou aí por vários negócios antes disso que não deram certo, que acabaram falindo, né? Então ele trabalhou aí com publicidade, com o estúdio, o primeiro estúdio de criação dele, enfim, ele trabalhou em várias áreas. E mesmo assim, tipo, a coisa não ia pra frente, não dava certo. Ele chegou num ponto da vida dele que ele teve que, inclusive, comer comida de cachorro, assim, tipo, foi bem difícil, né? Mas é aí que eu acho que mora uma das maiores lições, que é o fato de que ele nunca desistiu. Então, toda vez que alguma coisa dava errado ou que algum negócio dele falia, ele já se levantava, né, e já via o que é que era a próxima coisa que ele ia fazer. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, de nunca desistir e sempre persistir, né? Com certeza. Uma das características mais marcantes da personalidade de Walt Disney era justamente o fato dele estar sempre procurando soluções para resolver problemas. E, bom, uma vez ele levou a filha dele num parque de diversões lá nos Estados Unidos, e enquanto a menina se divertia ali nos brinquedos, ele começou a dar uma olhada no entorno e ele reparou que, número um, os brinquedos eram assim meio mal conservados, o parque estava meio sujo, e vamos dizer que os operadores ali das máquinas, né, dos brinquedos e tal, eles não eram as pessoas mais simpáticas que ele já tinha conhecido. Sendo o solucionador de problemas que era, o que ele fez? Ele voltou para casa com a ideia de criar um parque que fosse bonito, seguro e muito limpo, onde os pais pudessem levar suas crianças, levar seus filhos para se divertir, e enquanto isso eles poderiam ter um passeio agradável ali, o que não acontecia nos outros parques de diversão que estavam disponíveis ali nos Estados Unidos daquela época. E foi assim, gente, que nasceu a Disneylândia, que foi o primeiro parque de diversões criado por Walt Disney. Bom, gente, ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro desenho do Walt Disney não foi o Mickey Mouse, né? Acreditem se quiser. Acreditem se quiser, exatamente. Foi, na verdade, Osvaldo Coelho Sortudo, que ele distribuiu em parceria com a Universal Studios. Tava indo tudo bem, tudo ótimo, até que eles tiveram que renovar o contrato. Aí a Universal veio e falou, olha, cara, muito obrigado, só que os direitos autorais são nossos, e aí um abraço pra você, pode ir embora, e despediram o Walt Disney. E aí, pra ainda piorar a situação, ainda ficaram com toda a equipe dele, ou seja, ele ainda ficou despedido e sozinho, né? Bom, mas aí tudo bem, aí eles contrataram um outro desenhista que deu sequência no desenho, e beleza. Bom, aí o Walt Disney pegou e ficou numa situação super delicada de novo, né? Só que, lembrando que ele era um solucionador de problemas, ele ia vir aí com alguma nova ideia.
E foi exatamente isso que aconteceu numa viagem de trem de Nova York para Hollywood, que aí o Walt Disney criou o tão famoso Mickey Mouse. E essa, na verdade, foi a reinvenção, né, da vida dele e foi aí o que mudou completamente a Disney até os dias de hoje, não é mesmo? Foi ali, naquele momento, Foi. em que, na verdade, um momento de tragédia, ele veio com essa ideia do Mickey Mouse e que acabou virando o jogo completamente. Exatamente. E foi ali a semente do império que a gente conhece hoje. Exato. Então tá aí a importância de você saber se reinventar, né? Exatamente. E não desistir. Com certeza. É. Agora a gente quer saber de vocês. Me conte aí, qual é o relacionamento que você tem aí com a Disney? Já manda aqui nos comentários. E conte qual foi aí, se algum impacto que você já teve, algum personagem que você gosta muito. Divide aí um pouco a sua história com a gente. Então, deixa aí um recadinho nos comentários falando sobre a sua experiência com a Disney. Exatamente. E olha, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais do trabalho do Empreender no Mundo, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, eu tô deixando o link aqui embaixo. E não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e seguir o canal aqui do YouTube, beleza? E muita atenção, porque as dicas que a gente vai dar agora são as dicas que tiveram aí o maior impacto para a construção do Império Disney que a gente conhece nos dias de hoje. Então bora lá. Bom, o próprio Walt Disney chegou a confessar que ele não era o mais talentoso desenhista do mundo. Mas isso não impediu que ele construísse o império que a gente conhece hoje como a Disney, na verdade. E o que ele dizia sobre isso é que você não precisa ser o melhor executor do mundo. Basta que você contrate os melhores executores do mundo para trabalhar com você. E ele até chegou a fazer uma analogia ali com um arquiteto. E ele dizia que o arquiteto, para conseguir construir uma grande casa, um prédio e tal, ele não precisa necessariamente saber como é que coloca tijolo em cima de tijolo. Mas ele precisa sim ser visionário e então ter a visão, né, do todo do projeto pronto para direcionar as equipes ali de engenheiros e também dos mestres de obra e tal, que vão executar aquilo e entregar, né, materializar a visão que ele tinha. Então o recado que ele deixa pra gente é: a gente não precisa ser os melhores aí executores do mundo, mas sim grandes visionários. Bom, gente, mas o fato é que a mente do Walt Disney era extremamente curiosa e inquieta, e isso levou a indústria da animação a um desenvolvimento super grande, ainda mais porque naquela época estava começando, né? E aí, o Walt Disney, ele foi um dos pioneiros de várias técnicas dentro da indústria da animação. Por exemplo, ele que fez o primeiro desenho com som, ele que fez o primeiro filme que misturava live action e animação, ele que fez o primeiro desenho de longa-metragem. Porque lá naquela época, os desenhos animados, na verdade, que eles eram como trailers, né? Eles eram super curtinhos, então era completamente diferente do que a gente está acostumado hoje. Mas a grande curiosidade aqui é que, na verdade, ele não sabia fazer nada dessas coisas. Mas, como ele era uma pessoa muito curiosa, ele ia estudar e ele ia tentar aprender para poder fazer ali o que ele estava pensando, né? E aí ele tentou várias técnicas diferentes e aí, como resultado, ele impactou aí tão positivamente a indústria, né, da animação. Então aqui fica a lição de que a gente tem que ser sempre muito curioso, né? E manter essa curiosidade viva. É isso aí. Bom, em um tempo em que o Império Disney ainda não tinha as proporções que ele tem hoje, o Walt Disney teve uma decisão ali que foi muito inteligente. Ele resolveu que ele ia começar a diversificar o mercado ali dele. O que ele estava fazendo? Ele estava muito focado na questão do estúdio de animação, então ele basicamente criava desenhos e ele passou a ser muito bem sucedido nisso depois do Mickey, né? Que, bom, o Mickey aí é o Super vovô, famoso. o vovô da Disney. E aí o que aconteceu? Ele começou a investir em documentários, ele começou a investir muito pesado na questão do live action, como a Juliana já falou. Ele também investiu em televisão e ele fez uma coisa que talvez foi assim a coisa mais importante da vida dele
para transformar a Disney nessa potência que é hoje. Ele investiu no segmento de parques de diversão e também ele começou a licenciar os produtos. A gente até vai fazer um outro vídeo contando a história aí de como esses parques de diversão nasceram, mas foi assim, uma empreitada muito ousada. Até as pessoas diziam que ele estava maluco e tal, mas hoje em dia a gente vê que o cara estava certo. E na questão do licenciamento, foi ali que ele pegou todos aqueles personagens que ele estava criando, e ele já tinha sucesso com esses personagens ali no estúdio de animação, e ele pegou esses personagens e começou a colocar eles em produtos dos mais variados tipos, tipo cadernos, em canecas, em brinquedos, enfim, absolutamente tudo podia, a partir daquele momento, ter ali os personagens da Disney impressos. E aí o que aconteceu é que os personagens começaram a invadir aí as lojas e os supermercados e afins, e com isso praticamente todas as casas, né, as residências ali nos Estados Unidos principalmente, tinham algum personagem da Disney dentro da casa, e isso fez com que as crianças começassem a adorar cada vez mais a questão da Disney, porque já estavam muito acostumadas ali com aqueles personagens, e o resultado é que hoje em dia a Disney é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, né? Então, a gente vê que é realmente importante essa questão da diversificação no momento certo. Bom, gente, acompanhar aí um pouquinho da trajetória, né, do Walt Disney realmente chega até a ser emocionante. Ainda mais você vê que uma pessoa, assim, esse empreendedor de tamanho sucesso passou por tantos altos e baixos, e olha que baixos de verdade, né, durante a sua trajetória, mas mesmo assim ele conseguiu chegar onde ele chegou. E é super interessante ver também que, bom, naquela época não se falava nada de resiliência, de antifragilidade ou mesmo de mentalidade para o empreendedorismo, né? E mesmo assim, mesmo sem saber, o Walt Disney, ele seguiu tudo isso e ele tinha um mindset apropriado para poder empreender. E aí você vê como ele foi assim tão incrível e tão revolucionário para aquela época, né? Acho que estava no instinto do Tava cara, no né? instinto, Absolutamente exato. impressionante, assim, de ver. Mas, gente, agora é a sua vez. Corre aqui nos comentários, conta pra gente as experiências que você já viveu aí com a Disney, né? Ou com os personagens da própria Disney. E também, se você quiser ficar um pouco mais perto de nós dois, corre lá no Instagram. A gente tá sempre postando algumas coisas aí de bastidores e batendo um papo com o pessoal por lá. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Para você fazer isso, é só você clicar no logo do Empreender no Mundo que está aparecendo agora em algum lugar aqui da tela. E para você continuar aí se entretendo e aprendendo sobre empreendedorismo, tem uma sugestão de 2 vídeos que estão aparecendo aqui para você agora. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Esse foi o Empreender no Mundo. Tchau!